Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Hora das Exatas. Hoje nós estamos aqui com dois convidados super especiais para falar do quê? De matemática, né? Tudo a ver aí com o nosso tema do nosso programa. Eu sou a professora Joyce Dias, estou novamente aqui no lugar do nosso professor Álvaro, coordenador dos nossos cursos de Física, e que está de férias agora, nesse momento. Então, eu e a professora Paloma estamos aqui para fazer esse programa para vocês, dar continuidade nesse programa, até mesmo durante as férias do professor Álvaro. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matemática. Primeiramente, eu quero dar bom dia aqui para o pessoal, para todos os convidados que estão aqui comigo. Professora Paloma, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Professor Felipe é o nosso professor aqui da Uninter, dos cursos da Uninter Tech. Olá, professor. Olá. E o nosso convidado super especial, que é o Matheus Gregório do Vale, que é aluno do ensino médio. E ele é ganhador, gente, de várias modalidades em Olimpíada de Matemática. Matheus, seja muito bem-vindo e obrigada por participar aqui com a gente. Eu agradeço o convite aqui. Então, gente, hoje o professor Felipe e o aluno Matheus, ele que foi aluno, ele vai contar um pouquinho pra gente aqui sobre essa trajetória aí durante o ensino médio, que ele foi aluno do professor Felipe e ganhador de várias medalhas, de várias Olimpíadas aí que envolve a matemática, educação financeira. Então, ele vai vir aqui falar um pouquinho sobre essa experiência dele nessas Olimpíadas. Matheus, vamos começar então mostrando aqui as suas medalhas e você contando um pouquinho pra gente. Primeiro de tudo, eu queria saber aí como que surgiu esse seu interesse pelas exatas. Desde pequeno eu já gostava, primeiro por ser exato, né, mais fácil. Eu sempre gostei, minha mãe é formada em pedagogia, não chegou a ser professora, mas sempre me incentivou a aprender várias coisas, assim. E eu gostava desde assistir desenho, tinha um desenho quando eu era pequeno, era Umizumi o nome. Era em que os bichinhos ficavam mostrando várias contas, assim. E eu sempre gostei de ficar vendo isso e tentando fazer uma conta de animais, de menos, e aprendendo. E depois, com a escola, isso foi aumentando. Eu fui gostando cada vez mais, eu vi que eu me dava bem com matemática e fui indo atrás. Legal. Então, gente, vou começar mostrando aqui um pouquinho das medalhas do Matheus. Essa daqui é a 4ª Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, que o Matheus ganhou em primeiro lugar. Matheus, fala um pouquinho pra gente sobre essa Olimpíada aqui que você participou. Essa Olimpíada ela é de uma universidade lá da Paraíba. Eu fiquei sabendo dela pela minha madrinha. Ela é professora de matemática também de uma escola de São José. E ela me falou que tinha essa Olimpíada de Educação Financeira, que era uma Olimpíada nova. E eu fiz a primeira vez ela na época do 2021 ali, pós-Covid. E ela era só online. Eu cheguei a ganhar a medalha de bronze nela, só que era tudo certificado online na época, não tinha medalha. E daí, ano passado, quando eu vi que ia ter de novo, eu resolvi me inscrever. Me inscrevi por conta mesmo, depois a escola me ajudou a fazer todos os processos. E foram 4 fases, 2 na escola e 2 em Curitiba, que eu tinha aqui numa faculdade de fazer. E depois de várias provas dela, chegou o resultado aí. E como que acontece essas etapas dentro de cada Olimpíada? Cada uma é diferente, né? Tem, por exemplo, tanto a UBF quanto a UPF, que são a mesma Olimpíada, só que em fases diferentes, elas são só provas de múltipla escolha, marcar X. Então, essa foi uma das mais fáceis que eu achei, pelo menos, assim, que era só marcar X e pronto, tinha alguns cálculos no meio, mas era mais tranquilo. Agora, a OBMF, que é de matemática financeira, ela era uma Olimpíada que era mais focada em cálculo mesmo, por ser de matemática financeira, e ela era online, você marcava pelo computador e tudo, e tinha mais cálculo envolvido. Então essa daqui é a Olimpíada Brasileira de Matemática Financeira. Então, uma em primeiro lugar de Educação Financeira e a outra Matemática Financeira, que foi bronze no ano de 2022. Isso. Certo. E temos aqui, então, Olimpíada Paranaense de Educação Financeira, que temos aqui o 3º lugar, que o Matheus também ganhou. Essa paranaense, ela era, na verdade, a brasileira de Educação Financeira, eram 4 fases. E a 3ª fase já valia como paranaense. Então, para você entrar na nacional, você tinha que primeiro ganhar uma medalha na paranaense. Então, ela era meio que uma Olimpíada só dividida em 2 ali dentro. Entendi. Essa foi a primeira edição que foi separada, assim, a paranaense. E fora essas medalhas, quantas mais tem em casa? Tem mais algumas lá. Eu tenho mais certificado do que medalha em casa.
Tem menção honrosa da UBMEP. Eu tenho um ouro que eu ganhei na Olimpíada Internacional de Física e Cultura, que era a IFCO. Essa eu fiz também na época do pós-Covid, que era uma Olimpíada mais online. Foi a mais divertida que eu fiz, na verdade, assim, porque era uma Olimpíada, não era só de sair, só de ver a questão, fazer cálculo. Era bem diferente o modelo dela. Você tinha que procurar, às vezes no Google Maps, eles davam uma coordenada, você tinha que entrar e achar o endereço de uma casa para você colocar o valor do cálculo. O comprimento de uma onda era o número de uma casa, então você tinha que ir atrás e achar. Então era bem legal de fazer, assim. Então, gente, como se não bastasse a matemática, ele também é muito bom em física. Muito bem, Matheus. Que honra, que prazer ter você aqui, com tanta inteligência, tanta humildade, estar participando aqui desse programa. E, né, o professor do lado ali, do Matheus, com os olhinhos brilhando, né? Quanto orgulho. Professor Felipe, conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória, quando você conheceu o Matheus, como que foi, se você já percebeu ali em sala de aula esse interesse dele pelas exatas e esse potencial que ele tem. Então, eu conheço o Matheus faz bastante tempo, né, Matheus? Nem lembro quando eu comecei a te dar aula, se está no 9º ano. A aula mesmo foi no 9º, mas já conhecia antes. Mas a gente sempre tem alguns alunos que eles querem algo a mais, que só o que está na escola não é o suficiente. Então, pelo menos lá onde eu trabalhava, toda a equipe de matemática, a gente sempre buscava tentar encontrar algumas competições, fazer alguns eventos que, como os alunos têm o Interséries em Educação Física, a gente tentava fazer um parecido, só que com matemática, assim. Porque sempre tem alguns alunos que, até uma frase que o Matheus falou agora há pouco, né? Eu me diverti fazendo essa Olimpíada. Porque o aluno que ele vai atrás disso, ele vai por algo a mais. Pode ser por diversão, pode ser por aprendizado, mas ele precisa de um estímulo a mais. E o Matheus é um desses alunos, que só o que tem na escola não é o suficiente. Então, a gente sempre buscava, toda a equipe de professores, tentar encontrar alguma coisa que motive eles. E fora que isso, né, para a vida acadêmica dele, dependendo da área que ele for seguir, é muito importante ele ter... Essas premiações, elas valem muito para ele, né? Certificados de participação. Então, assim, a gente buscava nesse sentido, fazer o aluno que não gosta de, às vezes, estar na quadra fazendo educação física, mas ele gosta ali de estudar, ter um desafio a mais para ele. Então, a gente buscava nesse sentido. Que disciplinas que você atuou com ele? Com o Matheus foi matemática e química, né? Matemática e química, eu trabalhei com ele. Ele teve outros professores de matemática também, mas em algum tempo dava essas duas disciplinas, né? A gente se via... Foi no 9º ano, não, primeiro ano. Primeiro ano, a gente se via bastante. Então, assim, foram essas duas disciplinas que eu trabalhei na escola dele. E agora você vê ele atingindo todos esses objetivos, qual é a sensação? De muito orgulho. O Matheus sempre foi um menino diferenciado, assim. A gente via que ele ficava muito, como é que eu posso dizer, entediado na sala. Porque só o conteúdo, para ele vencia o conteúdo e... Aí ele começava a conversar e dá bastante trabalho, sabe? Mas essa indisciplina, ela vinha dele querer um pouco mais, de só aquilo não ser o suficiente para ele. Então, quando você pega um desafio e coloca na mão do aluno, fala, então vamos participar de uma competição, e ele começa a se dedicar, ele acaba pegando esse tempo ocioso que ele tinha e se dedicando para ela, e acaba que você consegue suprir isso daí. Então, não só o Matheus, mas vários outros alunos assim... gostavam de participar, né? A equipe de professores da escola também incentivava bastante, professor de física, outra professora de matemática, todo mundo incentivava bastante para que isso acontecesse. E a escola também incentivou. E quando a UBMEP pôde ser feita por escolas particulares também, foi aonde que deu a chance dos alunos poderem participar, que antes era só a escola pública, né? E a hora que ela começou a poder ser feita por escola particular, nossa, lá na escola pelo menos virou uma febre, né? Sempre tinha. Comecei no 6º ano com o UBMEP, né? Fiz todos os anos... Não, teve um ano só que eu não fiz desde o 6º. Então foi um dos primeiros que já liberaram pra escola particular, vocês já inscreveram a gente. E eu fiz 6º, 7º, daí eu fiz no 1º, 2º, 3º, vários anos seguidos ali. Sempre o Matheus estava lá, no meio dos alunos fazendo. Eu acho que é muito importante essa identificação do professor pro aluno, né? Exatamente. Perceber um potencial e propor coisas, metodologias diferentes, né? Para ele se empolgar, ele falando que se divertiu na Olimpíada. Então, eu acho que isso é muito importante o professor saber ter essa visão, né, do aluno para potencializar o ensino dele. Até para não ofuscar, né, o brilho, porque muitas vezes... Tem algumas situações que as pessoas até percebem o talento, mas às vezes não existe a oportunidade, não tem um incentivo, e daí o aluno, né, se recolhe e não é... Então, parabéns para vocês, professores, que, né, acolheram, despertaram, incentivaram. Isso é o mais importante de sala de aula
nós professores, né? A gente tinha essa visão, porque tinha o interséries para o aluno que gosta de esporte, e daí a matemática sempre é vista como uma coisa chata, uma coisa difícil. Então, quando a gente vê o aluno que gosta disso, a gente tentou incentivar ao máximo fazendo algo para ele. Exatamente, tem que A gente veio aproveitar. até conversando no caminho que vocês faziam uma competição lá dentro do colégio mesmo, né? Entre as turmas. Teve uma bem legal no sexto ano que vocês organizaram, em que a gente tinha... Parecia um pouco um torta na cara, a gente tinha que correr batendo o botão lá e responder as perguntas. Era só sobre matemática, era muito legal. Reunia os grupos das turmas. E até fiquei em segundo lugar, né? Nessa quando a gente foi fazer. E era turma contra turma, vários grupos, ficava uma mesa, fazia um cálculo atrás do outro, ia correndo responder. E tudo organizado por eles lá dentro da escola mesmo. E hoje a gente fala muito sobre o aprendizado significativo, né? Aquele tipo de aprendizado que traz a diversão não no sentido de você não dar importância devida àquilo que você está aprendendo. Ter um significado, porque da mesma forma que você se diverte, você consegue aprender, você consegue entender. E a gente sabe que matemática, eu particularmente, eu acho que muita gente, né, vê dessa forma, como o professor comentou, difícil, ainda mais quando envolve cálculos, quando começa lá aquelas raízes e cateto da hipotenusa e... né? E muita gente até hoje diz, no que é que eu vou usar isso na minha vida? Depende de onde você atuar, você vai usar a todo momento. Né? Então, é importante. De repente, para a pessoa que escolheu uma outra profissão que não envolve tanto matemática, vai ter essa visão. Mas para um engenheiro, para alguém que vai atuar nessa área de cálculos, de exatas mesmo, isso faz toda a diferença. E mais diferença ainda faz quando você tem um professor que está lá na ponta, incentivando o aluno e trazendo, né, esse aprendizado significativo. Mas, Matheus, você falou muito que se divertiu e tudo mais, mas agora eu quero saber, existiu alguma Olimpíada ali, algum campeonato, algum momento que você olhou e falou, puxa vida, tá difícil? Teve duas que eu fiz. A primeira delas foi começo desse ano, era a Olimpíada de Física. Eu comecei ano passado a fazer ela, a UBF, e eu passei para a terceira fase, foram 3 fases da Olimpíada, e na terceira fase eu tive que ir numa faculdade também fazer, e ela tinha prova prática e teórica. Eu nunca tinha visto prova prática de física. Ele dava um kit para você tinha que montar uma estrutura com ímã e com uns cartão para você fazer o cálculo de força magnética. Além de ser um conteúdo que eu não sabia direito, era muito específico, assim, era muito difícil de fazer. E a outra que eu fiz esse ano, foi a Paranaense de Matemática, o PRM. Essa também era bem conteudista, assim, essa era bem difícil a prova. E esse conteúdo exigia que você desenvolvesse os cálculos ali na hora? Sim, você tinha que... Ele te dava até a fórmula, você tinha que saber pegar os valores e jogar o prático no teórico ali e conseguir fazer os cálculos. Não podia pegar e jogar pra cima e sair correndo, que seria meu caso. Teria que resolver. Eu até pensei nisso, mas não tinha como fazer. Olha, eu me senti até um pouco mais tranquila, sabendo que você também aliviada. Faria isso. E ainda mais sabendo que existem situações difíceis, né? Porque você fala assim numa naturalidade que dá a impressão que nada é difícil, né? É bem difícil. Tem a UBMAP também, segunda fase, sempre tem pelo menos uma questão ali discursiva que você olha e você pensa, o que eu tô fazendo aqui? Mas que bom que você se mantém firme e continue lá, porque você tem muito a fazer lá, com certeza, né? E quando você participa dessas Olimpíadas, de que maneira você organiza os seus estudos? Você segue um cronograma? Como que funciona? Vou me preparar para X Olimpíada. Como que você se programa com os seus estudos? Eu nunca fui de manter uma rotina certa, assim, de estudar tantas horas por dia, lendo e tal. Eu não... Sempre fui muito hiperativo, nunca consegui parar e olhar aquilo. Então, eu sempre, quando eu ia fazer alguma prova, alguma Olimpíada, eu ia na escola, tirava dúvida com os professores, procurava na internet uma resolução de alguma questão de um ano antes, 2 anos, para ver como que era o estilo de questão da prova. Então, até que nem eu falei, a Paranaense de Matemática, elas são questões conteudistas, você tem que saber o conteúdo. A UBMAP já é lógica, se você souber usar lógica, você não precisa saber uma forma para fazer. Usou a lógica, você deduz o que você precisa lá dentro. Então eu procurava como que era cada Olimpíada dentro dela, como que funcionava ali, pra mim saber o tipo de questão que esperar. Então, tá tudo no teu cérebro. Sempre prestei atenção na aula, nunca fui de estudar muito mesmo, assim. Mas só de prestar atenção na aula, ver o que os professores estavam falando pra mim, e tirar dúvida, não ficar com dúvida, né, porque era o principal, acho que isso. Isso é bem importante. Aproveitar ali o momento que o professor está ali disponível, né, pra tirar a dúvida, isso é bem importante. E professor Felipe,
quais dicas ou o que você teria assim para indicar para os alunos ou até de repente para os professores que estão nos assistindo de dica para aproveitar esses talentos em sala de aula, para participar de Olimpíadas? Olha, acho assim que todo professor sabe os alunos que ele tem. Ele sabe aquele que precisa de um estímulo a mais, ele consegue enxergar isso. Então, se ele vê que o aluno tem uma predisposição ali, que ele quer algo a mais, que talvez a indisciplina dele seja porque aquilo para ele não está sendo suficiente. Nossa, hoje em dia a gente tem várias Olimpíadas para ele se inscrever e ele pode conversar com os outros professores, professor de Química, com professor de Matemática, professor de Biologia e tentar trabalhar dessa maneira unificada. Até porque tem essa questão interdisciplinar entre as disciplinas, né? Hoje no Enem, quando a gente vê as questões do Enem, elas são basicamente todas interdisciplinares, né? É difícil você ver uma questão que ela fale só de matemática. Sempre vai ter um outro conteúdo atrelado. Então, assim, e os alunos, é lógico, se preparar, não achar que, lógico, não vai ser tão fácil, ela é algo a mais. Essas Olimpíadas, elas exigem um pouco a mais do que o aluno tem em sala, mas se ele gosta daquilo, como o Matheus percebeu que ele gosta de matemática, aquilo para ele vai ser uma diversão, ele vai gostar de fazer aquilo. E tem Olimpíadas interdisciplinares também. Tem a Olimpíada Nacional de Ciências, eu ganhei 3º lugar nela ano passado também. É uma Olimpíada que envolvia física, matemática, química, história, tudo junto ali numa Olimpíada só. E era bem legal, que tinha questões que a mesma questão envolvia mais de uma matéria junto na questão, assim. Pra você entender que nem tudo funciona separado, né? Separado, sim. Eu Sempre acho tem muito uma interessante a forma como ele comenta, né? Foi muito legal, foi interessante, foi divertido. Tinha ciências, história e eu ganhei. E eu ganhei. eu ganhei. Que lindo, parabéns. Muito legal. E, Matheus, tem mais alguma Olimpíada que está acontecendo, que você está participando? Ou tem alguma que você queira participar agora? Eu tô participando da UBMEP de novo esse ano, eu passei pra 2ª fase. Dessa Paranaense Matemática eu passei também, eu fiz esse ano e passei pra 2ª fase. Eu não sei quando vai ser a 2ª fase dela, mas eu fiz também, passei. E a de português eu passei também pra 2ª fase dela esse ano, que foram as 3 que eu fiz até agora. Português também. Primeira vez que eu fiz essa, não conhecia. E eu ainda vou fazer a Olimpíada de Química esse ano de novo. Ano passado eu fiz, mas eu parei na 2ª fase dela, eram 4 fases, eu não cheguei a passar. E eu quero tentar de história esse ano também, que eu não fiz ainda. E como que foi essa experiência da de português? Era uma prova diferente, eu não sabia o que esperar dela, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa Olimpíada, foi uma Olimpíada nova pra mim, assim. Mas eu achei interessante, português sempre foi uma área que eu nunca me interessei tanto em estudar, mas eu sempre me dei bem. Eu acho que pela minha mãe, que nem eu falei, ser formada em pedagogia, ela entender bastante, sempre me cobrou bastante de falar as coisas certo, de saber escrever certo também. Então, pra mim, eu achei que foi até mais tranquilo do que eu esperava ela. Não era tão difícil a Olimpíada. E era diferente as questões porque tinham tanto questão de você analisar uma frase e saber qual que era o erro de gramática, quanto questões de você decifrar um código e saber e responder só o que era, assim. Muitas formas diferentes de enxergar aquilo. De interpretação, envolvia... Sim, tinham textos até antigos, naquele estilo de escrita bem antigo, aquele português tipo de Portugal, assim, que você tinha que tinha algumas traduções do lado, você tinha que saber decifrar, trazendo pro atual, como você usa hoje em dia. É bem legal ver formas diferentes de você aplicar o português ali. E interessante de você enxergar dentro... por mais que você tenha uma vocação maior para a área de matemática, um interesse maior pela área de matemática, você se enfiar aí nesse meio do português, de história, para descobrir, né? Fazer novas descobertas, isso é muito interessante. Acho que todo mundo deveria fazer isso, né? Se desafiar, né? Eu não me dou muito bem nessa área, então eu vou me desafiar, vou atrás, vou ver como é que é. Essa de português foi engraçada, porque assim, história eu sempre me interessei muito, eu gostei. Eu não vou tão bem quanto matemática, mas sempre me interessei bastante. Agora, português, a professora chegou pra mim esse ano e ela falou, ano passado você fez um monte de Olimpíada de várias matérias, então você vai fazer essa aqui, ela nem me deu opção de correr ali. Ela falou, então você vai fazer esse ano a Olimpíada pra mim. Eu falei, tá bom, faço, né? E no final deu certo. Aí, ó, muito bem. E na escola, tem alguma disciplina que você não tenha tanta afinidade? Inglês. Ai, tamo Pra junto. mim... Tranquilo. Eu também. Nessa parte de inglês, literatura também, essa parte mais focada pra linguagens, eu só me dou bem com português mesmo. Porque de resto eu já não vai muito bem, não. Defina não vá muito bem. Tirei 9, não fui muito bem. Não, 8. Olha aí, ó. Então você, né, olha aí, não se subestime, Matheus, tá ótimo um 8, hein? Mas então vamos falar agora um pouquinho de futuro. O que o Matheus pensa de futuro, formação acadêmica, atuação?
Eu ainda tenho muita dúvida com muita coisa, né? Eu falo que eu penso hoje em dia numa engenharia civil, mas eu posso daqui a um ano estar fazendo farmácia. Então eu não sei bem o que eu quero ainda. Eu fiz vestibular já ano passado para Federal aqui do Paraná, passei em engenharia civil, só que eu não podia entrar porque eu estava no segundo ano. E daí esse ano agora eu fiz de novo vestibular para o TFPR e tô esperando o resultado. Até sair segunda-feira, tô bem ansioso. Opa! Para saber se eu posso já entrar um semestre antes da faculdade para engenharia civil. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda tenho uma pontinha de vontade ali para economia. São algumas áreas que eu me imagino estudando e trabalhando depois. E você tem alguém na família que está totalmente inserido nessa área de exatas? O meu pai é contador, então cálculo ele vê bastante, né? Bastante número ali na frente. Mas acho que é mais dele mesmo. Então já tem um incentivo em casa. Já. E como que você se sente, assim, já... Você está no segundo ano do médio, Agora eu tô no terceiro. No terceiro ano. E, assim, como que é para você? Poxa vida, tô no terceiro ano, já passei numa faculdade, já... Ao mesmo tempo que é muito legal saber que eu já passei, tem aquela pressão sempre que vai fazer um vestibular e você pensar, tá, ano passado eu já consegui passar nisso aqui, eu tenho que passar esse ano de novo. Fica uma pressão a mais em cima de mim, todo mundo espera que você passe. Então, ao mesmo tempo que é bom dar uma segurança, também dá uma pressão a mais ali em cima. Gente, só para vocês saberem, o Matheus, ele tem 16 anos, né? Ele tá cursando, então, o terceiro ano, né, do médio, e já tá aprovado aí, com certeza a segunda vez aí já tá aprovado, já vai sair a aprovação, né? Só que por ele estar cursando o ensino médio ainda não é possível cursar, mas quem sabe dá certo, né? Existe todo um processo aí por trás de... Se eu passar nesse vestibular que eu fiz agora, a escola já foi atrás do núcleo de concurso da faculdade e eles falaram que existem alguns jeitos de você entrar com o processo para passar. Só que tem que entrar na Secretaria de Educação, eles têm que aprovar. Então, eu não sei bem como funciona ainda, porque tem que esperar o resultado para mim saber o que tem que fazer, o próximo passo. Deixa para pensar depois do resultado. Mas, assim, se realmente der certo, como que você pensa em organizar a sua rotina de estudos aí, atrelando, no caso, a escola e a faculdade? Isso vai depender, porque tem 2 jeitos de você entrar na faculdade. Eu posso já entrar direto, e como se fosse faculdade normal, eu deixo a escola agora e vou para a faculdade na metade do ano. Começa em agosto já a aula. E daí vai ser aqui uma rotina diferente, porque eu vou estudar de tarde e de noite, vai ser um integral ali que eu ainda não estou acostumado. Eu vou ter que ver como é que vai funcionar. E existe outro jeito que é de como eu não terminei aí no ensino médio, eu precisar fazer o último semestre na escola, não dependendo de nota, mas só de presença, porque tem que ter a porcentagem lá de presença na escola, e eu tenho que ir para a escola daí de manhã e ir para a faculdade de tarde e de noite. E daí vai ficar bem corrido, uma mas... rotina bem pesada. Vai ser um negócio diferente. Sim. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Exatamente, vai muito ser divertido. bem. Vai ser divertido, muito bom. E o professor Felipe, o que você... Os olhinhos brilham aí de orgulho. É um orgulho, né? Porque a gente vê pequenininho lá, não para de conversar, vê que tem alguma coisa diferente, e quando a gente vê ele agora realizando esses sonhos, podendo entrar na faculdade, entrar antes... É muito legal, né? Muitos outros alunos também, a gente sabe que na escola, assim, ficam nervosos com o terceirão, o que eu vou fazer, meu Deus, é sempre pro aluno difícil, né? Como ele falou, ó, posso fazer farmácia, posso fazer engenharia, é difícil pro aluno decidir nessa idade o que ele vai querer. É difícil falar assim, eu vou querer ser isso o resto da vida. Nem a gente sabe se a gente quer continuar, né, nessa profissão o resto da vida, mas é muito legal saber que ele já está encaminhado e, com certeza, o que ele escolher, ele vai ter sucesso. Sim. E a tua missão está cumprida, professor. Sim, graças a Deus. Ele tem, acho que, cada professor põe um pouquinho de si no aluno, né? Então, o Matheus, ele tem os professores dele, garanto que foram muito bons, ele tem uma bagagem de cada um tem um pouquinho dentro. Com certeza. Cada um tem uma coisinha ali que me ajudou, me abriu um caminho novo para mim, um interesse aqui, um interesse ali. Uhum. A gente vê quando tem uma troca de professor, às vezes, um professor, numa mesma matéria, você enxerga áreas diferentes dela que você não enxergava com o outro, e cada um acrescenta uma coisa ali. Então, sempre tenho que aprender mais. E isso reforça a questão, não só da dedicação, né, mas as diferentes formas de ensino, né, de didática, de metodologia, o olhar do professor, né, como o professor Felipe comentou, às vezes não é uma questão de indisciplina, às vezes não é uma questão de o Matheus ir para a escola e querer conversar, é uma questão de olhar e ver, enxergar por outro ângulo, aproveitar o aluno, colocar ali o raciocínio, né, pôr para pensar, pôr para trabalhar, porque é isso que vocês querem, né? Vocês querem trabalhar e o professor tem que pôr mesmo esses talentos aí. Muito legal, muito interessante.
a gente fica pensando, né, que eles são o futuro nosso, né? Não que nós já né, estamos aí dobrando o carro da Boa Esperança, não é essa a questão, a gente ainda tem muito pela frente, mas eles são realmente, né, o futuro. Eu espero que lá na frente Deus toque teu coração e diga, eu quero ser professor universitário, né? Ou até mesmo isso, ou mesmo professor, como seu professor Felipe, atuar em sala de aula e transmitir essa sua, né, nossa, tanta sabedoria, uma passar, leveza, uma diversão. Isso é muito, a gente precisa de professores assim, né, que gostam, principalmente, porque é diferente quando a gente tem amor por aquilo que a gente ensina, por aquilo que a gente, né, se identifica. Então, juntando ali, se identificar com a área e gostar, é um plus aí, então espero que lá na frente você pense nessa carreira tão bem acadêmica. Eu imagino, mas não é uma coisa para já, mas para frente eu imagino que possa ser sim. Calma, espera, porque, né, o teu professor Felipe ainda tá atuando, depois quem sabe você vai pro lugar dele, se de repente você gostar, né? Mas eu falo que eu não consigo aprender aquilo que não me interessa, então eu tenho que me interessar pelo assunto e achar algum jeito que... Mesmo seja um assunto que eu acho chato, mas um jeito que eu gosto de aprender ele, eu queira entender mais sobre aquilo. Tá certo. E assim eu consigo aprender, porque... É uma dica já aí, né? É uma dica, exatamente. É isso que a gente ia perguntar aí para fechar o programa. Se tem alguma dica que você queira deixar para os alunos, até mesmo para nós, né? Pra gente, depois de velho, começar a se interessar mais por matemática, principalmente matemática financeira, educação financeira, que é algo tão importante. Eu vejo o meu filho, tem 8 anos, e ele já está tendo educação financeira na escola. Daí a gente olha e fala, ufa, né? Porque a gente não teve esse tipo de coisa quando a gente estava no ensino médio, no fundamental. Nós tínhamos a matemática, né? Ali, não vou dizer o básico, mas para aquela época era o que... bruto. Então hoje vocês têm essa oportunidade de ter a matemática financeira, a educação financeira, que isso vai refletir aí na vida adulta, né? Então, o que você tem a dizer para as pessoas que de repente não gostam muito ali da matemática, né? De que forma, de repente, pode despertar esse interesse? É que nem eu falei, tem que achar uma forma de que você se interesse por aquilo e você queira ir atrás, você queira saber mais sobre aquilo. Eu, hoje em dia, essa parte de investimento, de educação financeira foi assim, uma coisa que eu comecei a me interessar faz pouco tempo até, foi na época da pandemia, e eu comecei a procurar vídeo na internet. Não precisa só ser o professor na escola te ensinando, você pode pesquisar aquilo, pode ir atrás, e acha às vezes algum canal, um podcast, algum outro lugar que você veja as pessoas ensinando de um jeito que você queira aprender e queira buscar mais daquilo. Ali, o melhor jeito de aprender é você se interessando e indo atrás daquilo. Senão fica uma coisa chata, às vezes não adianta você pegar um livro de 500 páginas, querer ler, você não vai aprender quase nada daquilo se você não estiver interessado. Agora, se você estiver com interesse, você aprende de qualquer jeito. Legal. Muito bem. O nosso tempo passa rápido, né? A gente já está caminhando aí para o final do nosso programa, um programa muito interessante. Queria agradecer ao professor Felipe, o Matheus, pela presença, por vocês, né, estarem aqui com a gente, trazer essa experiência, esse incentivo, né, também, principalmente, que eu acho que faz com que as pessoas que estejam nos assistindo, de repente, enxerguem de forma diferente os alunos presentes em sala de aula, principalmente, né, tenham aquele cuidado, aquele carinho de olhar, de ver, olha, eu acho que tem certo aluno lá que daria certo, procure mais informações, existem sites, como que são disponibilizadas as informações a respeito dessas Olimpíadas? Por exemplo, tem o site da Olimpíada, OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática, que eles têm lá todas as Olimpíadas focadas em matemática. E se você pesquisar na internet hoje, pesquisa Olimpíadas Estudantis, Olimpíadas do Conhecimento, você consegue uma lista de várias Olimpíadas que você tem hoje em dia. E tem de todas as áreas possíveis, que nem eu falei, tem a Olimpíada de Português, eu já cheguei a fazer a Olimpíada de Biologia, tem uma do Instituto Butantan, que é bem legal também. Tem Olimpíada de História, Olimpíadas de formatos diferentes. Essa de Física e Cultura, IFCO, que eu fiz, que eu falei, é um formato totalmente diferente do que eu estou acostumado, daquela prova, chegar na sala e fazer a prova. A Olimpíada de História, por exemplo, que essa eu quero fazer esse ano, que eu falei aí, né? Quem fez já me falou que é uma Olimpíada em grupo. Você se junta num grupo, ele te dá uma tarefa para você fazer e o grupo tem que correr atrás daquilo, decifrar uma coisa antiga e ir atrás daquilo mesmo. Então, as Olimpíadas, elas mostram formas diferentes de você aplicar o conteúdo que você tem em sala.
E você consegue achar pela internet várias Olimpíadas diferentes de várias matérias diferentes. Tudo que você procurar, você acha alguma coisa ali. E não necessariamente você precisa estar no local onde a Olimpíada está acontecendo, ou ela é online? Depende da Olimpíada. A UBMAP hoje em dia ela é presencial, mas você consegue fazer ela do Brasil inteiro, porque ela ela tá por tudo já. Agora tem, por exemplo, a Regional de Matemática que eu fiz em acho que foi 2021, se não me engano. Ela é uma Olimpíada que era de Minas Gerais, da UFV, se não me engano, Universidade Federal de Viçosa. E ela era uma Olimpíada que você podia fazer online. Eu fiz a primeira fase dela só pelo SOAR, respondendo as questões, só as alternativas pelo SOAR. E a segunda fase também, eu achei que para você fazer, você teria que ir lá para Minas Gerais, eu não ia conseguir fazer. E eles liberaram no edital para você fazer de casa. Você entrava numa chamada via Zoom, colocava uma câmera te filmando e você fazia a prova na frente de uma pessoa que estava ali só monitorando os alunos. Deu pra mim fazer aqui, do Paraná, fazer uma Olimpíada lá em Minas Gerais. Legal. Algumas usam até a escola. A UBMAP, ela é dividida em 2 fases. E a primeira fase é feita na escola. A escola se cadastra, inscreve os alunos. As escolas particulares fazem o pagamento. E a primeira fase é feita na escola. E a segunda fase, aí geralmente é feita em alguma escola municipal, alguma escola estadual na cidade. Legal, muito bom. Então, não existe aí problema para participar, né? Não. Ah, muito bem. Se essa era a desculpa, não temos Não temos mais. Muito bem. Pessoal, vou me despedindo de vocês, agradecer. Professor Felipe, muito obrigada. Matheus, obrigada. Você não faltou aula para vir aqui não, né? Não, tô de férias. Ele tá de férias. Verdade. Professora Paloma, obrigada mais uma vez pela parceria. Para vocês que nos acompanharam aí, mais esse programa Hora das Exatas, obrigada e até a próxima.